o início do processo, aquele mesmo, né? Já com o esboço no papel, esse papel artes. Então eu vou optar por fazer um céu também mais limpo, durante o dia, né? Um pouco de azul. Então já estou jogando um pouco de preto ali em cima para poder já marcar um pouco essas nuvens que vão se formar aleatoriamente, né? Quando eu jogo ali os tons de azul. Então a base também é a mesma coisa, o Burst Sienna, com um pouco de preto, né? Ah, então eu não. Muita gente usa máscara, por exemplo, para colocar ali os animaizinhos que estão ali, para isolá-los. Mas eu prefiro não, eu prefiro fazer um trabalho integral mesmo, né? Fica até legal se você usar máscara, assim, sabe? Mas que você faz umas pinturas mais limpas, mas minha opção não é essa. Então quando eu faço o céu, é o mesmo esquema de outras maneiras, né? De outros trabalhos que eu faço. Eu acho isso mais simples, né? Principalmente como um vídeo de apresentação, assim, que tem que ser mais rápido, ele é mais simples para mim fazer. Porque ali, quando mistura o azul com um pouco de preto, com a água do papel que eu joguei, já se formam umas nuvens sem muito controle meu, eu não tenho muito controle sobre isso ali não. Eu apenas vou tirando os excessos para depois, com a própria ação da secagem natural do papel, é, as nuvens vão se formando. Então, é um trabalho mais de percepção ali do que pode ser retirado de excesso e depois a própria ação do próprio tempo mesmo se encarrega disso, né? Bom, então o céu resolvido, né? Não tem muito o que mexer mais não gosto nem de voltar nele lá depois porque já vai estar seco, então naturalmente ele já se formou. Beleza. Uns toquezinhos ali no branco para espalhar mais. Então, enquanto que ele está molhado, você consegue sim fazer algum tipo de trabalho. Depois que seca essa parte, você voltar, aí fica marcado. Eu não gosto muito não. Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui para mostrar o próximo passo aqui, para não ficar tão longo o vídeo. Então, agora tem que trabalhar essa parte que fica mais molhada, então eu preciso trabalhar já uns tons para que fique marcado já no papel. Por exemplo, o fundo, eu optei por fazer um fundo mais neutro, justamente para me privilegiar a parte da frente. Então eu já estou jogando uns tons ali naquelas marquises, naquelas marcações do prédio, né, em todos os itens ali daquele prédio, naqueles prédiozinhos, né, nas cores da própria construção. Então eu aproveito que o papel está desse jeito, já não perco muito tempo não, já pego os pigmentos, já jogo ali e eles já vão se juntando ali e depois fica mais fácil, né? Então aqui o todo, já consigo fazer vários tipos de todo assim, né? Mesma coisa lá do outro lado fundo, já tira um pouco o peso para que ele não atrapalhe muito o olhar do leitor ali nesse primeiro plano, que é o que me interessa, na verdade, é a parte da frente aqui toda. É onde que estão os cachorrinhos, é onde que estão esses dois prédios principais. Essa é a cena que me interessa, assim, de que seja mais vista. Então, assim, agora está uniforme, assim, né? Tá standard, mas depois que pôr a sombra... Então, na parte de baixo, tá vendo? Rapidamente eu joguei já um, um tom para fazer rapidamente o asfalto, e aí eu vou trabalhando agora a sombra. Então, como eu já fiz toda essa parte, aí agora eu vou começar a eleger um ponto de luz, né,
para que haja coerência nesse trabalho. Então, a primeira coisa é que eu já decidi que essa luz está vindo da direita para a esquerda de quem está olhando, né? Então, nessa parte desse prédio tem uma sombra. Então, eu vou começar a pintar as sombras justamente para ganhar bastante tempo, assim. Então toda essa sombra ela tem que acompanhar esse ponto de luz que eu elegi. O papel está meio molhado, meio seco, está super legal assim para fazer essa parte agora. Então, a princípio, no começo estava bem planificado, né? Tinha um plano só e tudo, parece que... Mas agora, com a sombra, você percebe que as construções elas vão tomando, a, se tornando tridimensionais justamente por causa desse efeito, né? Que você consegue usando a luz e a sombra. Que na verdade é o princípio mesmo da aquarela mesmo, né? É a base, né? Que é o grafite para sustentar o trabalho e tirar desse grafite, né? Que é a base, os volumes que a gente consegue através exatamente do que eu estou fazendo aqui, luz e sombra. Então ali eu já escolhi aquele ponto e agora todos os prédios eu vou ter que trabalhar nesse sentido, né? O outro lá do canto também, vou dar uma acelerada aqui. Isso. Tá vendo? Pronto. Essa primeira parte mais escura, eu já coloquei sombra no cachorrinho e no gatinho ali. Já comecei a colorir assim, justamente para começar a dar esse... Para que aquele prédio lá do fundo, ele já começou a sumir completamente, né? A gente só está vendo essas três construções aqui na frente, por causa da sombra, por causa dos volumes que eu estou dando, né? Então, o poste ali eu vou dar um reforço, mas mais para frente eu vou mostrar assim, o que eu faço com aquele prédio do fundo. Ele é para ficar daquele jeito assim mesmo, mais escondidinho, mas não tanto escondido como está. Então, é preciso que a gente trabalhe também esse prédio do fundo, né? Esses excessos, às vezes a gente coloca, e é sempre bom estar com papel seco justamente para isso, né? Para voltar um passo atrás. Se você coloca um pigmento muito forte e quando você acaba de colocar, fica mais fácil tirar. Então, sempre está com um papelzinho na mão para isso. Então, as construções, assim, é legal, você põe a sombra e tudo, e depois que ele começa a secar, aí sim, você vem com bastante detalhes. Com um pincel mais fino, aí você consegue fazer as janelinhas todas, né? Você consegue fazer o trabalho completo. Então, as marcações todas, onde que tinham as linhas divisórias, né? Pronto. Já coloquei uma fiação ali, que é de cidade mesmo. Então, ele vai começando a ganhar forma agora, né? Com os destaques, né? Onde que tinha que se destacar mesmo, né? Com a luz, sombra e as marcações de janela, porta, então ele já começa a tomar forma. Agora, eu estou pensando assim, que aquele prédio do fundo ele não pode ficar tão fraquinho daquele jeito, né? Eu estou pensando nesse momento aqui, eu estou pensando em destacá-lo mais, né? Que não vai comprometer o primeiro plano. Aliás, ao contrário, vai enriquecer mais. Aí eu vou com um tom um pouco mais forte primeiro nessa parte aí, né? Que eu estou fazendo, porque ali realmente tem uma sombra mesmo, que é devido ao ponto de fuga, ao ponto de luz que eu elegi mesmo.
Então, esse prédio ele tem que realmente estar um pouquinho mais escuro nessa parte aí, justamente para o prédio que está mais em destaque na frente tomar mais vida, né? Isso. Bom, agora aquele do fundo também, mesma coisa, porque se eu escureço um pouco mais ele, o prédio da frente toma mais forma. Então eu não vou colocar muitos detalhes neles, mas eu vou acrescentar cor nele, né? Uma cor mais neutra. Então quando eu faço isso, as construções da frente elas se destacam mais, né? Que é o meu interesse aqui nesse caso, né? Não quero que aquele prédio do fundo lá ele se destaque não, mas da frente sim. Mas para isso acontecer eu preciso trabalhar daquele jeito lá, eu preciso fazer esse tom aí. Agora também essa latinha de lixo, porque ela está aqui. Então assim, o olhar ele está caminhando bem assim para os pontos todos. A gente está no centro com dois animais assim, que eles não estão completamente evidentes, mas também não estão escondidos, então tá dando para ser bastante equilibrado aqui nesse ponto. E aí eu começo a fazer também um trabalho de reforço de sombras que precisam ser feitos, né? Aí eu vou com vários tipos de pincéis, né? E vou fazendo esse. Então o papel ele aceita bastante isso, entendeu? Mesmo depois de você pintar uma, duas vezes, o Arches ele e também outros, né? O Sanders também assim, eles aceitam, mas o Arches é mais ainda, ele tem ele tem um tipo de textura bem diferente mesmo do Sanders. E o processo de secagem dele ele é mais lento, né? Então ele permite mais detalhes durante mais tempo. Isso eu estou percebendo. Bom, claro que eu vou experimentar muito mais ele, né? Assim, tá no começo ainda, eu voltei a trabalhar com esse arte há pouco tempo. Mas ele tem surpreendido assim nesse sentido, né? Porque você consegue durante um bom tempo você trabalhar nos detalhes assim, mesmo depois da pintura. Então, ele tem um processo um pouco diferente mesmo. Então, assim, tem um equilíbrio ali, né? Não tá ninguém brigando muito com ninguém. Tá dando um visual interessante, assim. Vou acelerar um pouquinho aqui para a gente começar a finalizar. Claro que finalização para um vídeo é diferente, né? Estou fazendo super rápido aqui. Se fosse para livro, ia ter outros detalhes, assim, mais minuciosos, né? Mas o vídeo ele tem que ser, a gente não pode também ficar muito tempo, não, né? Porque realmente fica longo. Então, aqui, mais um reforço, mais outro. Então, vai estar indo no processo mesmo. Eu tenho que destacar um pouco mais o chão, assim, com alguns pontinhos, justamente para parecer que é um asfalto mesmo, né? Faltou ali uma plaquinha. Eu vou. O papel está aceitando bem, né? Isso. Pronto. Agora, mais uns tons ali para destacar placas, essas coisas. Agora, mais finalmente mesmo. Detalhezinhos bem pequenos com pincel. Nesse caso, pincel 02. Rafael 8404, que é um bom pincel também. De Kolinsky também. Então a pontinha dele fica bem fininha durante um bom tempo, né?
Então ficou um visual assim, do que eu queria mesmo, né? Esses prédios meio malucos assim que vem da minha cabeça, assim, isso aí não é uma cena real, um trabalho mais pessoal mesmo, mas que funciona muito bem assim para uma ilustração, para um quadrinho, por isso, porque você tem muitas possibilidades ali, né, de fugir um pouco dessa realidade, o que é um prédio mesmo, e construir fazer suas próprias construções mesmo, né? Esse é um estímulo que eu acho que tem que ter. Principalmente assim, trabalhar bastante, como no vídeo no começo do vídeo, trabalhar bastante o esboço, né? Para vocês sentindo assim, onde é que tem sombra, luz e também essas possibilidades da construção mesmo. Então por isso que o esboço é bastante importante mesmo. Então faria mais coisas aí, tipo fiação, ia passar mais fiação aí, para dar mais essa ideia de cidade mesmo, mas a gente tem que finalizar daqui a pouquinho. Só estou mesmo terminando ali uns detalhes de sombra entre janela e uma porta que ficou fechada, para dar esse sentido mesmo de cidade e tal. Uma cidade bem calma, né? Com até o cachorrinho e o gatinho estão observando. Bom, todo o trabalho foi feito somente com aquarela, né? Não usei outro material, não sei isso. Só grafite na base e aquarela depois. Ok? Então, é isso. Vamos aqui para os finalmente. Passou muito forte, vai lá com papel e tira. Bom, é isso. Obrigado pela paciência. Tá prontinho. Até a próxima.